Olá, amantes da tecnologia, aqui é mais uma vez Gustavo Guanabara e nós estamos na terceira aula do curso de HTML do site guanabara.info. Nessa aula, nós vamos começar do ponto onde a gente parou e vamos dar continuidade, ok? Então, quem não assistiu a aula 1 e a aula 2, vamos lá. Então é o seguinte, vou abrir lá o meu computador, já direto na pasta que a gente fez, curso HTML, tudo bonitinho. Nós temos a página 1, a página 2 e eu vou mostrar para vocês o seguinte. Não sei se alguém já tentou, né? Quem está começando agora geralmente comete esse erro. Eu quero mexer nesse arquivo. Aí o cara vai lá, clica 2 vezes e ele abre no navegador. Pô, mas e se eu quiser mexer nele, se eu quiser editar? Vou mostrar um jeito fácil para vocês aqui. Vou voltar no meu computador e vou clicar com o botão direito em cima desse documento, abrir com e bloco de notas. Viu? Aí ele chegou naquele momento. Então, em qualquer momento, se você estiver fazendo seu site e acidentalmente você fechar, fechei. O que você faz? Vai lá no seu computador, clica com o botão direito no arquivo que você quer abrir, abrir com e bloco de notas. E você já tem o documento. Então, nós vamos trabalhar com esse documento aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer, para não perder a aula, eu vou salvar como e vou renomeá-lo para pg3.html. Tá? Cuidado para não esquecer a extensão HTML, também é um erro muito comum. Salvei. Então, eu tenho agora minha página 3.html. Então, vou mudar aqui para minha terceira aula. Só título de organização. E aí a gente vai trabalhar em cima disso. Outra coisa agora, ó, nós estamos trabalhando com o arquivo PG3. Aqui, ele não está aberto o PG3, é PG2. Então, o que a gente tem que fazer? Vou dar uma fechada aqui. Vou voltar lá no meu computador. Vou ver que tem o PG3, clicar 2 vezes nele e abrir o navegador. Agora eu tenho a minha terceira aula. Agora eu estou editando a minha terceira aula. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar com algumas tags bem interessantes. Primeiro, vou começar a trabalhar com formatação. Por exemplo, eu quero que essa palavra, né, o nome iPhone 3G, né, eu quero um destaque nela. Então, vamos começar a destacar isso. Vou lá no código fonte e está aqui, ó, essa aqui, iPhone 3G. Eu quero que ela fique em negrito. O negrito, ele é bold ou B. Então, a gente vai usar a tag B. Tanto faz colocar B maiúsculo ou B minúsculo. Eu, particularmente, gosto de colocar a letra minúscula. Acho que fica mais elegante. Mas tem quem goste das letras maiúsculas. Vou salvar e no navegador atualizar. Olha lá, ó, iPhone 3G ficou em negrito. Legal, né? Então, para colocar em negrito é a tag B. Então, tudo que você botar entre B e barra B vai ficar em negrito. Por exemplo, aqui, ó, dia 11 de julho, eu vou querer dar uma ênfase nela também. Então, eu posso usar, mais uma vez, B, ou eu posso usar a tag strong, que vai me dar o resultado muito parecido. Então, barra strong. Vamos ver qual é o resultado. Salvar. Atualizar. Ó, dia 11 de julho, está em negrito, tanto quanto o iPhone 3G. Certo? Outra formatação que é muito utilizada é o itálico. Por exemplo, vou botar um agora mesmo. Esse agora mesmo eu vou colocar ele em itálico. Vou voltar para o código fonte e o agora mesmo, até ele aqui, vou colocar em itálico. Tag I. Logo depois, barra I. Cuidado, não pode ter espaço entre o início da tag e a barra e o início, tá? Não pode ter espaço. Salvar. Olha para agora mesmo, vou atualizar. Agora mesmo em itálico. Tá? Uma coisa interessante também, eu posso misturar isso tudo. Tá? Eu posso, por exemplo, a sigla GPS aqui, ó, eu vou querer ela em itálico e negrito. Como é que eu posso fazer? Posso fazer assim, ó. Negrito, B, itálico, I. Eu não posso fazer assim, ó. Muita gente, ó, isso é negrito e itálico. Não. Negrito, itálico. Na hora de fechar, feche em hierarquia. Por exemplo, aqui, ó, eu abri primeiro o B, então o B vai ser o último a ser fechado. Em segundo foi o I, ele vai ser o primeiro a ser fechado. Tá? Então,
funciona se você inverter, mas acostume-se com essa hierarquia. Por exemplo, abrir o i aqui, então antes eu tenho que fechar o i. Assim como na matemática, por exemplo, eu abro parênteses, abro colchete. O que eu tenho que fechar primeiro? Primeiro eu fecho o colchete, depois eu fecho o parêntese. Nível de hierarquia, certo? Eu não posso, por exemplo, fechar o parêntese e fechar o colchete. Fica esquisito até de olhar, não fica? Então, a mesma coisa aconteceu com aqui. Abri B, abri I. Primeiro eu fecho o I, depois eu fecho o B. Vamos ver se fica. Olha lá, GPS está em negrito e sublinhado. Uma outra maneira de usar o itálico, essa maneira é pouquíssimo utilizada, mas vamos ver lá. O 3G aqui, eu vou usar EM. Então, a tag EM pode encontrar em algum lugar. Também coloque em itálico. Ó, 3G está em itálico aqui. Tá? O resultado é praticamente o mesmo. Outra tag. Seguinte, vamos colocar aqui, por exemplo, a palavra fino. A palavra fino, eu vou usar uma tag que é a TT. Para que serve a tag TT? Para que todas as letras fiquem da mesma largura. Se vocês perceberem aqui, ó, por exemplo, o I e o M, eles não ocupam o mesmo espaço. A letra I, ela ocupa um espaço na tela muito mais fino do que o M. Essa tag TT faz com que todas as letras ocupem o mesmo espaço. Ela dá uma alargada nas letras. Para verificar isso, eu vou colocar a palavra fino com tag TT e logo depois vou colocar outra palavra fino, né? Vai ficar fino, fino. Vai ficar aqui fino, fino. Só que uma vai ficar com TT e outra vai ficar sem TT, só para a gente ver o resultado. Vou salvar e atualizar. Aqui, ó, a palavra fino com TT, a palavra fino sem TT. Então, eu tenho duas palavras fino, sendo que nessa aqui o I e o N ocupam o mesmo espaço, mesma largura lateral. Aqui não, o I ocupa selecionei o I, olha o espacinho que ele ocupou. E agora o N, ele ocupa um espaço muito maior. Tá? Então, se você quiser que as letras ocupem o mesmo espaço, isso aqui é muito usado para código, isso eu quero mostrar código na tela, para facilitar a visualização do usuário. Ok? Uma outra maneira, outra forma de trabalhar com palavras. Uma maneira mais simples, depois a gente vai aprender uma maior. Eu posso trabalhar, por exemplo, com, assunto, eu quero uma letra grande, então eu posso botar big. Aí você vai falar, não, mas peraí, então bota H1, né? H1 ele vai criar quebra também, né? Então, e outra coisa, eu posso botar a palavra todos pequena, então eu posso usar small. Então, fiz duas alterações ao mesmo tempo. Então eu tenho a palavra assunto grande e a palavra todos menor. Não vou dizer que ele vai ficar grande, enorme, gigantesco, mas vamos ver qual é o resultado. Aqui, ó. A palavra assunto, ela ficou um pouco maior do que as outras palavras e a palavra todos ficou um pouquinho menor. Tá? Então, essa é uma maneira de você, de maneira sutil, aumentar ou diminuir o tamanho da letra. Ok? Vou mostrar uma tag que ela está meio em desuso, mas muita gente usa ainda por conta do uso do navegador Firefox. Tá? Essa tag ela só funciona no navegador Firefox. Por exemplo, eu vou pegar a palavra redes e eu quero dar destaque à palavra redes. Então eu vou usar a tag blink e fecha blink. Salvando e atualizando. A palavra redes aqui, ó. O que acontece com ela? Ela fica piscando. Certo? Então, gente, eu acho que a gente já viu bastante tag por hoje, né? Continuem treinando, continuem exercitando as aulas de HTML. A próxima semana nós traremos mais tags novas. Nas próximas semanas nós vamos trazer algumas tags mais visuais e tal. E na próxima aula a gente já começa a trabalhar com cores. Esse site aqui está muito claro para o meu gosto, né? Vamos começar a trabalhar com cores aqui, botar um iPhone 3G num destaque, sei lá, um vermelho um pouquinho escuro e tudo mais. Ok? Então essa é a promessa para a próxima aula. Até lá, valeu e continuem visitando guanabara.info toda semana e ouvindo o podcast. Até mais!